Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos ver uma. Vocês vão olhar. O princípio do ataque é do mesmo jeito que foram os outros ataques anteriores, tá? Mas o que acontece? Só que é mais complicado. Por quê? Você vai ter que fazer algumas coisas para você chegar numa posição parecida com o que foram os mates da 13, 14 e 15, tá? É a posição de meio jogo, que as brancas estão atacando forte, tá? E ela vai precisar fazer algumas coisinhas para sair uma posição muito semelhante ao que nós já vimos. E o que que significa? O que que é isso daí? Eu insisto com vocês, padrão. Os padrões imperam. Eles voltam a se repetir sempre. Muda um pouquinho, mas o jeitão assim é o mesmo, do mesmo jeito da mate. Tá? Vocês vão ver agora com um monte de peças, uma combinação bem maior e vai dar na mesma posição. Tá? O que nós temos que fazer? Quem que atrapalha aqui? Ó, o que acontece? Você tem aqui um bispo que está apontando para um peão fraco de H7, tá? O que está atrapalhando o bispo? Um cavalo, certo? E detalhe, o cavalo pode vir para cá e atrapalhar a entrada do bispo. Então, de alguma maneira, eu tenho que eliminar esse cavalo daqui. Mas o que você vai falar? Ah, Carlos, mas se eu você vai perceber. Agora, por exemplo, se eu trocar o cavalo, ele tem outro cavalo aqui para substituir e vai ficar na mesma posição. Verdade. Mas vocês vão ver um negócio muito interessante. Vamos lá, então nós temos que eliminar aquele cavalo. Cavalo por cavalo. Por quê? Eu, cavalo por cavalo, eu fiz o quê? Deixei a posição, um ataque em H7, no ponto fraco dele. Tá disposto. Mas ele não pode jogar com o mesmo cavalo aqui? Sim, pode. Mas, se ele jogar com cavalo por cavalo, eu posso ir com esse cavalo e esse cavalo entrar aqui. E vai acontecer o quê? Você vai ter o bispo apontado para lá, o cavalo apontado para lá. Se pode defender aqui? Pode. Mas você vai ver que depois volta na mesma posição de antes. Então vamos lá. Cavalo por cavalo. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar de bispo, justamente para evitar a entrada do cavalo aqui, em G5. Por isso que ele vai pegar de bispo. Agora eu tenho que fazer o quê? O que, que eu vou fazer? Vou sacrificar em cima do bispo dele para defender também. Ele vai fazer o quê? Vai vir com o cavalo. Que aí é melhor do que na torre, porque o cavalo pode defender lá. E estar atacando minha dama. Certo? Então, ele vai fazer o quê? Mas o reizinho dele está lá esperando eu atacar ele. E se você olhar, o cavalo pode entrar aqui. Tal. O que, que ele vai fazer? Sacrificar aqui. Eu vou fazer, vai ter duas hipóteses. Ou o rei vai capturar, ou o rei vai pagar 8. Eu vou mostrar para vocês as duas. Se ele capturar, rei para H7, você vai fazer o quê? Dama H5, cheque de novo. Rei G8, eu vou fazer o quê? Cavalo G5. Você está vendo a importância daquele bispo? Ele sacrificou o material, ficou inferior, mas vai ser decisivo. Ó, Hulk C8, ele tentou por quê? Ele consegue defender com o cavalo. Daí vai fazer o quê? Rei H7. Ele vai fazer o quê? Rei F8. Agora você está entendendo por que ele abriu o caminho? Porque esse cavalo vai conseguir defender o cheque aqui. Agora vai aonde? Dama. H8, cheque. Você vai fazer o quê? O cavalo entra ali, ó. Protege. Vai fazer o quê? Agora continua o ataque.
o cavalo dando cheque. E o rei só tem uma casa. Tem duas casas, quer dizer, desculpa. Ou o rei vem para cá, ou vem para cá. Só que detalhe, eu tenho uma torre aqui embaixo também. Tá? Ele escolher o quê? Rei E7. Você vai fazer o quê? Torre 1, cheque. Ele vai fazer o quê? Ele não pode vir para cá. Desculpa. Ele não pode vir para essa casa amarela. Não pode vir para cá, porque o cavalo está dando o cavalo está protegendo essa casa, está protegendo essa casa. Ele não pode vir para frente, que tem a torre aqui na direção dele. Ele vai ter o quê? Ele vai ter que vir para cá. E agora tchau, né? Dama por cavalo, mate. Olha, se você reparar, o princípio é o mesmo. Atacou a debilidade em H7, com o bispo, sacrificou. Só que ele sacrificou mais peças. Foi bem mais longo o negócio, muito mais bem preparado. Mas o que eu quero que vocês guardem é o padrão. Você viu o padrão de ataque? Como que ele atacou? Ele atacou praticamente igualzinho foram nos outros exemplos que eu dei. Exemplo 14, 13, 15. O tipo de mate foi da mesma maneira. É isso que eu quero que vocês guardem. Os padrões. Sempre. Os padrões de mate. Tá bom? Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até mais.